para nossa meditação. Não soltem o cavalo. Essa é uma história de um cavalo preso, faminto, querendo se soltar. Veio o demônio e soltou o cavalo. O cavalo avistou em sua frente uma linda plantação e saiu devorando tudo. O dono da plantação, o agricultor, enfurecido, matou o cavalo. O dono do cavalo matou o agricultor. O agricultor tinha uma esposa enfurecida, matou o dono do cavalo. E o filho do dono do cavalo matou a esposa do agricultor. A população revoltada matou o jovem e tocou fogo em sua casa. E alguém perguntou: por que fizeste tamanha maldade, Satanás? Ele observou a situação, debochando, rindo, ironicamente falou: eu só soltei o cavalo. Você gostou dessa história? Ela contada espontaneamente da forma que eu contei, ela se tornou até engraçada. Deu até vontade de rir. Mas essa história nos traz uma mensagem muito importante. A moral dessa história é que o Satanás faz coisas simples porque sabe que a maldade já está no coração do ser humano. Então ele não precisa elaborar grandes tragédias, porque o homem se encarrega de fazer o resto da desgraça acontecer. A humanidade, ela anda tão cheia de maldade, e isso vem acontecendo desde o princípio do mundo. Porque analisando textos bíblicos e histórias sobre personagens que cometeram grandes maldades. Uma história muito conhecida sobre Caim. Parece automático, se alguém pergunta: conhece a história de Caim? As pessoas logo respondem: conheço, Caim matou Abel. Então todos conhecem essa história. Mas muitas vezes nós não conhecemos o motivo o qual levou esse homem a cometer tamanha maldade. Por isso eu quero te convidar a ler um texto bíblico, um versículo, para que a gente possa meditar, para que a gente possa chegar a uma conclusão e analisar e não cometer o mesmo erro que esse homem cometeu desde o princípio do mundo. Vamos ler? Gênesis, capítulo 4, versículo 6. Senhor disse a Caim: por que você anda furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que interessante. Essa leitura ela está atualizada para os dias atuais. Umas palavras muito simples de fácil entendimento. Quando Deus chega para aquele homem e faz algumas perguntas, será se Deus não conhecia o desígnio do coração dele? Conhecia, porque Deus, ele é o único que conhece o coração de cada ser humano. Ele sabe a maldade que existe dentro de cada coração. Mas muitas vezes Deus faz pergunta para saber qual é a nossa resposta. O próprio Jesus falou no livro de Mateus 12:34, que a boca fala o que o coração está cheio. E Jesus falou isso porque Jesus já conhecia a maldade que havia no coração deles. Mas não é essa história que vamos analisar, mas sim essa que acabamos de ler sobre Caim. Deus pergunta para aquele homem, Caim: por que descaiu o teu semblante? Ora, aquele homem descaiu o semblante depois que ele viu a atitude de Deus em relação à oferta do seu irmão. Deus se agradou da oferta do seu irmão. Por isso, Caim imediatamente desfigurou o seu rosto por pura inveja do seu irmão. Só que Deus disse para ele que o mal estava à porta. Cabia a ele dominar o mal. Deus alertou aquele homem que o mal queria pegar ele, mas ele deixou esse grande mal chamado inveja dominar ele. Por isso ele cometeu tamanha maldade. Essa mensagem
esse texto bíblico que nós acabamos de ler para a nossa meditação, porque algo que aconteceu no princípio do mundo, aquele homem movido pelo coração cheio da inveja, no dia de hoje ainda acontece. Quando Cristo veio ao mundo, já existia, e nos dias de hoje ainda existe. E eu acredito que com maior proporção, porque a humanidade vem crescendo, e quanto mais cresce a humanidade, mais cresce a maldade. Por isso, meu amado irmão que está ouvindo, assistindo esse vídeo, isso é para a nossa meditação. Deus alertou aquele homem que a maldade estava na porta e que cabia a ele dominar. Por isso, nós devemos dominar aquilo que quer nos usar para o mal. O próprio Deus, Ele quer habitar em nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo sujo. Por isso devemos limpar o nosso coração, esvaziar do que é ruim, para que Deus possa habitar, fazer morada. É isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos um templo e morada do Espírito Santo. Essa é uma mensagem rápida que eu trouxe para a nossa meditação sobre a maldade. Essa ilustração, história contada no início do vídeo, junto com esse versículo que nós acabamos de ler e explorar, nos traz uma grande mensagem sobre uma maldade que nos dias bíblico existia e hoje ainda existe. E eu acredito, como eu vou repetir, com maior proporção. Por isso, nunca deixa esse grande mal entrar em nossa vida, para que nós não venhamos ser instrumento de maldade, para que os projetos de Satanás não venham a ser executados através da nossa vida, que nós venhamos ser instrumento usado por Deus, para que a gente possa exalar o perfume de Cristo e as pessoas olhar para nós e sentir o desejo de ser semelhante a Cristo, porque olharam para mim e para você e viu Cristo em nossa vida. Por isso que o amor de Deus possa se expandir em cada humanidade e que o mal bata em retirada, para que nós possamos ser mais felizes e transmitir felicidade para os nossos irmãos. Essa é uma mensagem de hoje. Eu trago ao meu coração e ao seu coração. Por isso, eu só tenho a agradecer a você por ter assistido esse vídeo até o final. E eu acredito que Deus vai executar todos os projetos que Ele tem na tua vida e te abençoar. Amém? Fica com Deus.